Vamos ver se dá certo agora. Bora lá. Ai, mãezinha de novo. Gatinha. Ainda bem que ninguém viu. Todo mundo vai ver quando rever a live, né? Que ela invadiu de novo a live. Olá, James. Oi, Gigi. Gigi foi minha aluna. Vamos lá, vou adicionar aqui o Ricardo, que está pelo... Vamos ver como ficar. Se ficar bom. Tá meio escuro, né? Aê! É, Foi? Tá me ouvindo direitinho? Ops. Eu não tô te ouvindo, Ricardo. tá melhor o som? Tá dando pra ouvir? Agora eu tô ouvindo. Agora deu pra Agora ouvir. tá. Ah, agora tá bom. Oi. Você tá me vendo? Porque eu tô vendo só minha testa hoje. Tô vendo sim. Então, beleza. Então, vamos lá, gente. Vamos começar a live de hoje. Hoje a gente vai conversar com o Ricardo, que é historiador, professor, autista. Para quem não sabe, o Ricardo é autista e ele é pai de autistas. E hoje a gente vai falar com o Ricardo a respeito de diagnóstico tardio e de inclusão no ensino médio, porque ele é um profissional da área. Boa noite, Ricardo, tudo bom? Boa noite, tudo bem? Tava ansioso? Eu fico Tava nervosa. assim, é difícil, né? Normalmente eu já sou ansioso, ainda mais agora para participar. Peguei até meu relatório, meu laudo, a carta de encaminhamento da psicóloga. Para fazer o serviço completo, né? Prestar serviço de qualidade. É, Ricardo, você é muito jovem. Eu não sei se homem tem tenho essa de 41 anos. 41, é jovem, não é tão. Eu tenho Eu trinta e falo dois. 41 para meus alunos, eles falam que eu já sou tiozinho. É verdade, adolescente tem essa percepção, né? Mas a sua pele É, tá boa. É 41 com corpinho de 18. A, as crianças são traquinas nessa coisa de idade. E aí é, você tem toda uma história pessoal. Eu queria que você começasse tem. contando um pouquinho da sua vivência, assim, como que é a sua história com relação ao autismo. É assim, é uma história meio longa, né? Eu sempre fui muito agitado, não parava quieto, a mente sempre a milhão. E quando eu comecei a dar aula, o pessoal falava que eu era muito acelerado. Me chamavam de ligeirinho. Só que ao mesmo tempo que eu era acelerado, eu era muito chato. Eu gostava muito de disciplina, de ordem, das carteiras todas enfileiradas, sabe? Tudo com começo, meio e fim. Na minha vida tudo teve que ter começo, meio e fim. Eu sempre gostei das coisas assim. Daí quando eu percebia que não estava muito bem, eu ia em pronto atendimento psiquiátrico, né? Chegando no pronto atendimento, o que que eles me davam? Sertralina. Depois assim, ó, aqui é um pronto atendimento, você vai tomar esse remédio aqui, mas não se esqueça de marcar uma consulta. Eu nunca marcava. Eu pegava lá a receita da sertralina, tomava, acabava, eu parava de tomar. Não dava continuidade, né? Até que comecei a me automedicar com fluoxetina. Onde eu trabalhava, tinha gente que tinha fluoxetina, me dava e tomava. Daí, daí até que foi no final de 2018, 2000, final de 2018, eu fiquei muito agitado, fiquei 42 horas acordado. E antes disso daí, dois professores já tinham falado para mim, ó, vai chegar uma hora que você vai pifar. Você não vai aguentar mais não. Porque a gente tá percebendo que o seu nível de ansiedade é muito exacerbado. Daí fui de novo no pronto atendimento psiquiátrico, o que que eles me deram? Sertralina, de novo. Eu tomava sertralina, era como se fosse. Mas eles davam uma recomendação. Marca uma consulta para você iniciar um tratamento. Só que eu, muito acomodado, o que que eu fazia? Não marcava essa consulta. Até que em janeiro do ano passado, janeiro de 2019, eu falei, eu vou procurar um médico. Fui procurar o Dr. Ricardo Miniti lá em São Paulo. Ele é referência em autismo infantil, em adulto Uhum. também. Quando eu cheguei lá, contei todo o histórico para ele.
Ele falou assim, você tem transtorno bipolar. Daí eu achei isso, eu nem sabia o que era direito de transtorno bipolar. Daí me deu para eu tomar lamotrigina. Daí já teve lá, comecei a tomar um medicamento. E também Rivotril, o famoso clonazepam. Daí eu com... Mas ele falou assim, o Rivotril, falou assim, só toma em caso extremo, só se você perceber que você não tá aguentando mesmo, né? Até que um dia, numa brincadeira, eu postei no Facebook, no Instagram, a foto da minha caixinha de Rivotril. Daí Uhum. uma ex-aluna minha falou assim, ó, pô, professor, por que você não procura tal especialista, por causa que ela pode te ajudar, é uma psicóloga em São Bernardo do Campo. Daí eu fui, né? Daí ela falou assim, eu contei todo o histórico para ela. O histórico, ela tá até aqui no meu relatório, olha. Histórico de agitação desde a infância, com inserção de medicamentos com tentativa de suporte. É assim, eu não tenho mais mãe, minha mãe é falecida, né? Quando eu era garoto, eu me lembro que minha mãe procurou realmente um médico por causa dessa agitação minha, e o médico passou um remédio líquido, por sinal. Só que depois ela suspendeu esse remédio por causa que me dava muito sono. Daí a única lembrança que eu tenho de quando eu era criança, é quando eu fui procurar um médico. A única que eu tenho é essa, né? Daí eu contei todo o caso para psicóloga, né? Daí aqui ela colocou quadro de manias, tais como roer unha das mãos e dos pés. Eu roía a unha do pé. Roí a unha da minha mãe não gostava disso. Isso daí eu fiz até os 15 anos. Falou que é Nossa. sensorial. Roer a unha da mão eu faço até hoje. Do pé parei. Mas da mão, minhas unhas não corto há anos. É uma mania que eu tenho. Quando eu era garoto, eu não gostava muito de brinquedo, assim, dos tradicionais. Eu gostava muito de brincar com pedra, lata. Gostava de brincar com isso daí, Uhum. né? Mas uma coisa que me fascinava era quando eu pegava o metrô. Pegar o metrô, para mim, era uma coisa sensacional. Eu gostava de ficar vendo os mapas das estações. E ficava decorando a Ah, sequência das estações, né? E também quando eu vejo matéria na televisão ou escrita mesmo, até hoje, sobre metrô ou trem, eu paro tudo que eu estou fazendo para ver. Falou assim que é um gosto específico do autista, isso daí, trem, né? Trem, é. metrô, né? Mas É um o que deixou a hiperfoco. psicóloga, meio, quando eu fui fazer a anamnese, o que deixou ela meio intrigada, é que desde os 6 anos eu gosto de política. Ela falou assim, daí uma criança de 6 anos não é pra estar gostando de política. Foi bem na época que o Tancredo morreu, que teve toda aquela. O Brasil estava saindo num processo de ditadura, né? Teve eleição indireta para presidente, todo mundo imaginava que o Tancredo seria o salvador da pátria, ele acabou morrendo, entrou o José Uhum. Sarney. Eu me lembro que eu vi até o Tancredo Neves dentro do caixão. Em um helicóptero, isso daí não sai da minha cabeça. Eu desenhei um helicóptero levantando o caixão dele, embora isso não ocorreu, né? Então, assim, é interesse por política desde os 6 anos de idade, né? Daí, o que acontece? Eu tenho um irmão que ele é mais novo do que eu, ele vai fazer 40 anos agora em julho. Ele foi diagnosticado como TDAH. O que eu imaginei? Eu também sou um TDAH, porque sou muito TDAH. agitado, né? Daí depois, como o diagnóstico do Lucas saiu bem antes que o meu, daí falou assim, tem um fator genético nisso daí. Se o filho é autista, tem uma possibilidade do pai também ser, né? Sim. Daí juntou isso, meu irmão TDAH e eu com suspeita, eu imaginava que era TDAH também, que assim, eu não tinha filtro para falar, ainda não tenho. O que vinha na minha cabeça eu falava, às vezes até escandalizava as pessoas, sabe? Os outros, nossa, que você falou isso. Depois que eu falava, dava um peso na consciência, e assim, às vezes era até grosseiro, sabe? Vinha aquele pensamento na cabeça. A Regiane sabe disso. Ela, Uhum. ela, a Regiane até falou, eu já percebi que você era meio estranho. Ela falou isso pra mim quando saiu o meu laudo, mas ela preferia não falar muita coisa, né? Aqui, olha, é, o que a psicóloga, Sincero. a primeira vez que eu fui na psicóloga, ela deu uma carta de encaminhamento para passar com o neurologista, ela fez todo um histórico aqui, né? Falou assim, alguns comportamentos, desejos obstinados. Quando eu vejo um elevador, eu tenho que parar de frente do elevador para ver a marca que é o elevador. Que eu trabalhei em empresa de Olha. elevadores. Então, por vezes, cada rolante do elevador eu tenho que passar de frente para ver que marca é. Agora, coisa que depois que eu fui saber que era uma necessidade sensorial. Se eu vejo alguma planta na rua, eu tenho que puxar a planta e enfiar no meu ouvido. Clipes, ponta, até hoje, palito de fósforo. Daí eu não sabia, eu pensei que era só alguma mania minha. Depois que eu uma coisa aqui que meus alunos estranham, é que às vezes eu tô do nada, tô lá, tô explicando a matéria, do nada eu pulo e começo a bater palma. Eu dou uns pulos,
bato palma e até que me alivia a tensão, depois eu falo para ele, opa, voltou, deixa eu continuar, né? Igual eu tô aqui agora, não dá para ver minhas pernas elas são muito inquietas, minhas pernas balançam muito, é assim, eu jamais imaginaria que eu seria autista, né? Depois, o que que eu decidi fazer, né? Com a própria psicóloga, fazer uma avaliação neuropsicológica. Falei assim, vamos ver o que vai dar, que eu já imaginava. Ah, vai dar que eu sou TDAH, eu vou tomar Ritalina, vou ter uma vida normal a partir de então. Então começaram essas sessões, foram 8 sessões de... Eu já com 40 anos. 8 sessões com a neuropsicóloga, uns testes assim, fora do comum, sabe? Tinha que ter concentração. Eu pensei que até que não ia concentrar, até que ela me chamou para eu pegar o laudo, né? Quando falou o laudo, eu falei assim, olha, de acordo aos achados aqui dos estudos, conforme ela fez, tá até escrito aqui, deixa eu ver na última página. Aqui, olha. Diante do exposto, os achados neuropsicológicos são sugestivos para transtorno do espectro autista com alto funcionamento intelectual. O que ela falou? Que as dificuldades que o autismo impunham para mim, eu tinha um jeito de criar alguma estratégia para fugir. E assim, quando eu Uhum. tinha 16 anos, eu trabalhava numa empresa, o dono da empresa me colocou para trabalhar no almoxarifado. E no almoxarifado eu tinha contato com todo mundo da empresa. Então eu meio que, assim, que fui obrigado a ter contato com as pessoas, que quando eu era garoto, eu não tinha muita amizade com crianças assim da minha idade. Eu preferia ficar com pessoas mais velhas, por causa que os papos delas eram papos que me interessaria. Até adolescente isso daí. Né? Depois que saiu essa avaliação neuropsicológica, o que que eu fui fazer? Fui procurar de novo psiquiatra, né? Daí Certo. sim, agora já mudei, começou a me passar o risperidona, risperidona que a maioria das crianças autistas tomam, né? Risperidona e depois o Depaquene. Depaquene foi uma outra né, psiquiatra que me receitou. Com o Depaquene deu problema, tive que parar também. E recentemente, foi em março agora, eu voltei no psiquiatra. Ele viu que eu estava com taquicardia, suspendeu também a risperidona. Agora eu tô com olanzapina. Então, Uhum. nesses históricos de 2012 para cá, foi 2014, quando eu procurei o psiquiatra pela primeira vez. Até agora já troquei de remédio várias vezes. E agora é tocar a vida. Estou tomando remédio, a psicoterapia ainda não comecei a fazer, que é necessário. É um problema que eu trabalho manhã, tarde, noite. Sábado Certo. eu tenho aula de música também. Daí vai ficar muito apertado fazer essas sessões, embora vai ser necessário. Serão necessárias essas sessões de psicoterapia para tentar levar uma vida mais normal. Agora eu me entendo, Mas né? Eu fico pensando, que quando eu tinha 15 anos, eu até falava, eu pensava comigo mesmo, eu vou procurar um psicólogo, por causa que não é normal uma pessoa assim se isolar das pessoas. Eu chegava lá na uhum. escola, eu ficava no meu lugar lá, eu levava o jornal para levar para escola. Eu era assinante de jornal, eu levava o jornal para a escola e ficava lendo e assim, não tinha muito contato Socialização. com as ideias, papos que os outros adolescentes tinham, eu só me inteirava quando eu começava a falar de futebol. Era isso daí, Uhum. era uma coisa que me abriu o mundo também, foi a Copa do Mundo de 1990. Foi quando começou a minha paixão por capitais de países, estatísticas de países, né? Certo. Era o que me unia aos outros jovens. Só que assim, até hoje eu sou uma pessoa de poucas amizades. Assim, é difícil eu manter uma conversa por muito tempo se eu estiver sozinho com outra pessoa, que eu fico sem jeito. Eu quero Uhum. fugir do assunto, quero ir em outro lugar. E agora estou levando a vida, né? Depois desse diagnóstico tardio, com 40 anos, né? Que tanto é que tinha. Até um neurologista falou para mim: não existe autista adulto. Não tem. Uau. Dele me encaminhou de novo para o psiquiatra. Estranho que tem até próprio psiquiatra que duvida do laudo que eu fiz. Sim. Do laudo, falou assim: não, esse É laudo mais está errado. Até que o psiquiatra que eu vou atualmente, eu vou em dois, né? Um que eu vou de vez em quando, o CID que ele me deu é o F84, que é o de autismo, e tem uhum. outro também do transtorno bipolar, comorbidade. E o Certo. transtorno bipolar, quando tem oscilações de humor, às vezes eu fico mal mesmo. Sim. Quero ficar o tempo todo isolado, sabe? Só que são raras essas oscilações.
Fico mais na fase da mania. Que a fase da mania é essa agitação que você descreve, né? É a agitação. Daí, por isso que depois as coisas começaram a se encaixar. Que eu ficava falando, transtorno bipolar, pra mim, bipolar era aquele que uma hora tava alegre, depois ficava nervoso e descontava em todo mundo. Eu não sabia quais eram as características da pessoa com Sim. transtorno bipolar. É Até que interessante saiu. você falar da patologia psiquiátrica, porque a maior parte dos autistas, e principalmente os adultos com diagnóstico tardio, eles têm alguma comorbidade psiquiátrica. E aí passaram a vida toda sendo medicados, né, e tudo mais. Com diagnósticos diversos, transtorno bipolar, depressão, transtorno de personalidade. A gente sempre é recorrente isso quando um autista adulto ou alguém que suspeita ter autismo na fase adulta chega para a gente aqui, eles sempre descrevem que já são tratados por alguma doença psiquiátrica, né? E é interessante você trazer essa demanda, principalmente quando você falou dos seus desafios sensoriais, né? Esse ajuste sensorial que para você é necessário também é muito confundido com toque. E nós temos a psicóloga aqui, a Elizabeth, que está online. Eu vou pedir para ela essa cola para a gente tentar trazer algum conteúdo aqui, Beth, sobre essa diferença do que para o autista é um ajuste sensorial, que pode ser confundido com toque. Mas também o toque é uma comorbidade muito comum em autistas. A gente vê que eles gostam de criar manias e tudo mais. A gente tem uma criança hiperfocada aqui na CPTM. Na hora que você falou, eu lembrei. Ele sabe todas as estações, ele quer andar de trem, de metrô o tempo todo. É bem o que você falou. E a gente tem uma pergunta aqui já para você, só para Sim. não te. Peraí, deixa eu ver quem perguntou. Tem bastante colocação. Tá falando sobre a timidez. Você tinha dificuldades com a timidez? E como que No- você diz Nossa, aí? era demais. Era demais. Minha mãe falava até que eu era bicho do mato. Falou assim que não era pra ficar tão retraído assim. Daí, igual eu falei, eu só fui começar a me soltar um pouco mais. Foi uma situação que a vida me colocou quando eu fui trabalhar na almoxarifada dessa empresa, que eu tinha que ter contato com todo mundo. Mesmo assim, meio tentando me isolar, mas eu tinha que ter contato. Daí começava algumas brincadeiras, que meu pai trabalhava nessa mesma empresa, e eu fui me adaptando. A timidez é uma marca que eu tenho até hoje. Tanto é que se eu chego num lugar, as pessoas nem percebem que eu estou lá, que eu fico no meu canto. Antes eu tinha aquela necessidade, ai, eu vou querer mostrar que eu conheço, quando eu tô muito agitado, eu fico, falo coisa que não devo, faço brincadeiras impróprias, né? Embora eu tenha me policiado muito isso daí, melhorei bastante isso daí. Mas eu acho que era tipo um personagem. Quando eu tava como professor, era um personagem. Terminava aquele personagem e voltava a ficar retraído de novo. E A na timidez aula sempre foi você uma. é outra pessoa. Não sou outra pessoa, é um personagem. Lá o professor Ricardo é diferente do Ricardo Azevedo. Embora o negócio de ser chato, né, sistemático, o pessoal fala, ô professor, você é muito certinho. Essa questão minha de gostar de começo, meio e fim, ter ordem. Uhum. É, mas é assim, lá eu brinco e tudo, mas depois eu me isolo. Eu me Sim, isolo. Eu sou capaz de ficar numa sala dos professores, uns 20 minutos de intervalo, uns 20 minutos quieto, tomo meu café quietinho. entendi. Mas a Olha, timidez foi algo que eu tive que aprender a me virar. a Beth pergunta se agora está melhorando seus sintomas com a medicação, a Elizabeth Fernandes, que é a psicopedagoga, oh, meu pai, ela é muita coisa, né? Ela é psicóloga, ela fez uma live com a gente da Praesp. Ela está perguntando se você obteve melhora com a medicação e está te oferecendo terapia online, Ricardo, caso você queira ser acompanhado pela Opa, Elizabeth. arranjar um tempinho aqui. Então, às vezes com o próprio quando eu tava tomando risperidona mesmo, as estereotipias pararam um pouco, por causa que eu tinha mania de estar andando pulando, muita agitação, perna toda hora balançando, tem que bater palma. Daí melhorou bastante. Melhorou bastante, mas assim, ainda a mente demora para desligar. A mente continua ligada. Mas a questão Eu da estereotipia, imagino. até meus alunos falam mesmo.
É que eu, lá na Prefeitura de São Paulo, eu costumo pegar meus alunos do sexto, vou com eles até o nono. Então eles já me conhecem há algum tempo. Eles falam, professor, o senhor está diferente, o que aconteceu? O senhor está mais quieto. Eles mesmo percebem que eu estou menos agitado. Então a agitação que eu tinha, por isso que eu achava que era um TDAH. Falava, você é um TDAH, vai diagnosticar que eu sou um TDA. Eu tava certeza, eu tinha certeza disso daí, por causa dessa agitação. Daí, mas depois que eu comecei a tomar risperidona mesmo, deu uma Uhum. acalmada. Aí esse dia parou de ficar pulando, mas ainda eu tenho que ficar batendo assim toda hora o dedo aqui em casa, batendo palma, mexendo a mão. Tô dando aula, quando eu tô passando atividade para meus alunos, minha mão fica balançando, eu tenho que ficar mexendo em alguma coisa, mexendo na orelha. É uma coisa que tem até hoje, mas diminuiu bastante, que antes era pior. Antes era muito mais agitado. Ricardo, Igual estão perguntando, Meu filho, o Ricardo, estão Luca mesmo. perguntando de novo a sua idade. Ricardo tem 41, né, Ricardo, que você falou? 41. É 41 um anos, vou jovem, fazer 42 em dezembro. é um menininho. E aí, vamos lá passar para. Estão perguntando onde você dá aula, a gente vai chegar lá, galera. E em que matéria? Porque assim, você está falando todas essas Sim, questões da estereotipia e tudo mais. Você dá aula numa escola pública, estereotipia. você é concursado. Eu sou concursado no estado de São Paulo, né, e na prefeitura de São Paulo também. Então são dois cargos. Por isso que eu tenho que dobrar a jornada, manhã, tarde e 2 noites. Uau! Sou professor de E, história no 16 de julho e lá em São Paulo, numa escola chamada Joaquim Osório Duque Estrada, perto do Jardim Guatemi. e aí você já tinha essas coisas que você já falava sintomas, né? Que te Hum, colocavam nesse balaio do o esquisito, mas você foi tocando a é. sua vida de alguma maneira, Sim. né? Quando o E, pessoal e falava, eu achava até engraçado, que era uma característica minha. Ó, lá uhum, o doidinho tá estudando. Até o pessoal falava, ó, o professor. Antes mesmo de sair meu laudo, o pessoal já me chamava de professor de inclusão. Falava que eu estava dando aula porque eu estava na cota dos professores inclusivos. Embora não existe isso, né? Mas era tipo uma é. tiração de sarro comigo. Eu encarava sempre na brincadeira, eu nunca achei ofensivo. Achava até engraçado. E como que surgiu a história na sua vida? Como que o seu hiperfoco em política te levou para o curso de história? Foi assim, eu comecei a gostar de política quando morreu o Tancredo, né? Ficou aquele clima de comoção nacional. Depois, em Uhum. 1988, quando foram fazer a Constituição, toda hora me lembrava do Ulisses Guimarães, acompanhava telejornal, eu gostava de assistir telejornal, criança pequena, eu gostava de assistir telejornal. Daí, isso que a psicóloga falou assim, mas daí não é assunto de criança. Minha mãe tava, quando saiu a Constituição, minha mãe pensou até em comprar uma para mim, mas acho que ela viu que na época eu tinha, o quê? Eu tinha 9 anos, e seria uma leitura muito densa para uma criança de 9 anos, né? Mas ela até pensou em comprar a Constituição para mim. Então foi o Já gosto com pensou? política que me foi aproximar da história. Aproximar da história. Aí como que foi esse processo da faculdade para você? Não, foi tranquilo. Tranquilo, sempre me isolar, mas assim, é assim, eu procuro ficar na minha, mas quando abre um debate, nossa, eu gosto de falar. Quando abre alguma conversa que eu percebo que tem. Eu não gosto de ser contrariado. Eu não gosto. É uma... Eu não gosto de ser contrariado. Quando tinha uma conversa que eu falei assim, vou conseguir, aí vai ser difícil. Eu entrava na conversa, colocava lá meus pontos de vista, às vezes até meio de forma exacerbada, né? Falava com rispidez, mas assim, eu gosto muito de debate. Quando abre uma roda de conversa, principalmente em reunião de professor, quando abre uma roda, eu fico na minha, mas quando abre uma conversa e eu sei que eu posso estar acrescentando alguma coisa, eu participo de forma ativa. E na faculdade também foi assim tanto na faculdade de História e na de Pedagogia. Na de Pedagogia eu falava bastante também. Ainda mais quando chegava nas políticas educacionais, né? Que vinha desde a época do Império. Chegava, daí, daí foi, assim, Aí, aí você tava que nem pinto no lixo, né? nossa, quando abre uma roda de discussão, só não gosto quando, como se diz, eles levam a sua opinião pro lado pessoal, sabe? Daí é uma coisa que eu não gosto, é só no campo das ideias, só. Uhum. Deixa eu abrir aqui, senão Mas, no minha geral, bola vai estar no xixi geral, em mim. sempre lá. Ô, Ricardo, os professores te Hum, amavam, porque você era o famoso nerd
E cursos de humanas, eles gostam que os alunos participem. Quem já fez um curso de humanas é aquele cara que fala mais, se destaca, né? Que tem as opiniões. E você, então, era um prato cheio, porque estão perguntando assim: os professores te entendiam? Eles podiam até Ah, ver que. entendi. Eu procurava me fazer entender, né? Agora, se me entendiam, também já é outra história. Eu, assim, igual eu falei, eu sempre gostei de ter começo, meio e fim. Então, toda conversa que eu iniciava, eu queria colocar uma lógica nela também. Se eu não tinha certeza do que eu ia falar, eu preferia ficar quieto. Embora dúvida sempre a gente tem, né? Mas eu sempre fui assim, meio. é, Quando eu tô revestido desse personagem, eu sou falante. Depois, quando acaba, eu prefiro ficar isolado. Esse personagem começou na faculdade, você acha? Ah, eu acho que sim, viu? Foi quando eu comecei a ter, quando eu abria rodas de conversa, né? Embora, é, não é que eu sempre fui assim uma pessoa que gostava de isolar, né? Eu não sei se o, eu não me sentia muito bem quando estava com poucas pessoas. Se tá um grupo grande, até pensava, mas um grupo pequeno com uma, duas pessoas, eu fico meio estranho. Eu prefiro não falar, prefiro ficar quieto. Até hoje é assim. Tanto é que numa Entendo. das escolas que eu trabalho, no intervalo, eu não fico na sala dos professores. Eu fico com mais dois professores que são amigos meus. A gente fica lá conversando. A gente prefere não ficar num grupo maior, que às vezes as nossas conversas as pessoas não vão gostar. Que quando é assim, quando é horário de intervalo de professor, eu não gosto de ficar falando de aluno, de escola. Eu gosto de ficar falando de coisa do dia a dia. Tem gente que. Você, professora, sabe. Intervalo na hora de tomar café não é para estar falando de aluno, não é para estar falando da sua vida profissional. É para falar de política, é para falar besteira, é para contar piada. Não é, não é É para verdade? relaxar, Então, né? é para relaxar. Já basta a gente ficar aqueles 45 minutos lá na sala de aula. Às vezes você tem que mediar conflito. É aluno que tem problema de casa que leva para a escola e a única pessoa que talvez entenda ele é a gente mesmo. Tem criança que não tem estrutura familiar, os pais não se entendem, depois eles querem se abrir com a gente. Tem muito essa questão do professor ser um paizão, né? Embora eu não tenha mais esse perfil, porque os alunos perceberam que eu mudei, igual eu falei, né? Que eu mudei um pouco, então eles evitam dar muitos detalhes da vida deles. Mas já teve aluno que falou para mim: ó, professor, eu vim para escola, mas quando eu saí de casa, meu pai tava batendo na minha mãe. É difícil. Então, não São adianta você demandas ficar no difíceis. intervalo tomando café e a pessoa falando disso. Então, no intervalo, eu prefiro ficar sem falar de aluno, sem falar de escola, falar de futebol, falar de política, brincar, falar dos filhos. Entendi. Ricardo, tá uma enxurrada de pergunta aqui para você. Hum, A Tabata está perguntando, você é professor do Fundo 2 também, com dois cargos, ou só o médio? é, não, no estado eu tenho Fundamental 2 em média e na prefeitura só tenho Fundamental. Esse ano eu tenho sexto, sétimo, oitavo, nono, segundo e terceiro. Misericórdia, Jesus, né? E aí a pergunta, você foi diagnosticado aos 40 anos com autismo, Uns 40 você anos. já era professor, Hum. 41, já trabalhando, os seus alunos hoje sabem que você é autista, os seus colegas de trabalho sabem que você é autista? Teve um que ficou sabendo meio que assim, numa rispidez minha, né? Que falaram pra gente: ó, está chegando mais um aluno pra gente, ele tem Asperger, né? De um professor falou assim: é mais um lelé pra turma. Falei: não fala assim não, que eu também sou um, viu? Ele ficou sem jeito. Então ela foi tipo falando assim que para algumas pessoas eu falava mesmo: olha, eles já sabiam que eu estava acompanhando, fazendo acompanhamento psiquiátrico. Falou assim: ó, já saiu meu laudo, né? Meu laudo deu que eu tenho transtorno de espectro autista. Aqui no laudo tá assim: transtorno de espectro autista com alto funcionamento intelectual, nível um. Saiu no laudo. Então eu Uhum. falei para eles, né, que os outros falaram: não, você não é autista. Até hoje tem gente que não acredita. Que eles pensam que não existe autismos. Cada pessoa, É, um autista é diferente do outro. O meu melhor aluno até hoje, nesses 14 anos que eu dou aula, foi um aluno ESP também. O moleque era fora do comum, o Alan. Ele era fora do comum, não tinha, assim, exato. Eu pergunta que também você tive bons quisesse, alunos pergunta, assim. eu falava: vou fazer uma pergunta sobre eu falava assim: vou fazer uma pergunta hoje que ninguém vai acertar. Ai, Quando eu travou para mim. tô na aula, eu faço perguntas orais, né? Uhum. Ele sabia.
Eu tive uma turma assim Mas também, assim, Ricardo, os era professores muito sabem. legal. Era muito legal. Chegava assim e falava assim: Juliano, qual é a população da África do Sul hoje? Aí ele falava e a gente só de sacanagem eu ia olhar na internet, porque eu não sabia. E ele dava um número assim com exatidão, era brilhante assim, o menino. Ele era Tá vendo? focado Esse daí em que eu tive, geografia. Era um esse ave. Asperger que eu tive também, era assim, fora do comum também, um aluno muito bom. Só que assim, ele tinha problema de convívio social. Ele tinha um Uhum. grupo restrito de pessoas na sala que ele falava. Acho que eram umas duas pessoas só. Ele ficava isolado na dele, mas quando começava a aula, era aula de história, geografia, sociologia e filosofia. Ele gostava de humanas. Ele ele falava assim, era e falava bem, sabia se colocar. Então, quando a gente fala autismo, o pessoal pensa no autismo clássico. Não É, imagina que tem autismos diferentes, né? Cada pessoa com uma característica diferente, com um nível diferente, porque é um espectro. O espectro ele é longo. Por exemplo, é. tem coisas aqui que qualquer um pode ter roer unha. Quem não tem ansiedade não roe unha. Não significa que a pessoa, pelo fato dela roer unha, ela é autista. Igual a psicóloga falou para mim, foi o conjunto de fatores que fez você ser classificado como autista. Não é somente um caso isolado. Quem não gosta de encontrar as coisas enfileiradas também? Né? Então é o conjunto. Então, quando eles souberam, não mudou muita coisa, não. Só falaram agora. Tanto é que eu falo para eles: é só um laudo, só, é só um documento. Para mim foi um Mas documento até para levar uma vida melhor. e os alunos, assim? Não, aluno quer ver, olha, aluno, eu conversei com. Tem dois que sabem. Que eu prefiro assim, não falar em sala de aula, que talvez eles não saibam o que é, eles vão chegar em casa e falar para amanhã, ó, amanhã eu tenho um professor que é doente mental. O É, pessoal, na falta de conhecimento, quando eu sei que eu tenho um aluno que ele eu falo com o pai, ó, eu também sou, só que o nível é diferente, né? Daí legal. eles entendem tudo, falam, ó, que legal, não sei o quê. Mas com o aluno eu ainda não criei coragem ainda para falar, sabe? Eles sabem que eu sou meio doido. Eles falam, ah, o professor é meio doido, o professor é meio louco, não sei o quê. Eu falo, eu prefiro, eu prefiro que eles continuem me vendo assim. Até que um dia que eu tiver a possibilidade de explicar para eles como é o espectro, quando tiver mais alguém na sala que tem aluno que é autista, ninguém da sala sabe. Só a gente que sabe, por causa que passa os laudos pra gente, a gente evita ficar falando para o aluno, "Ah, você tem alguma coisa, para você não ficar expondo ninguém, né? Mas para os alunos, eu falei ano passado para dois alunos. Dois alunos eu falei que tinha. Ele Vamos falou, nossa, passar para professor. as perguntas aqui da parte pessoal, né? Tá Gente, para certo. quem não sabe, o Ricardo é casado, ele é pai e é pai de autista. Então, vamos passar aí por essa fase. Você casou com quantos anos? Como é que foi essa parte assim para você? Eu sei que você é da igreja, né? A gente pode até falar Sim. disso também, É, sobre a igreja, né? Sobre essa vivência na igreja, como que foi isso você sendo autista? E aí a gente passa para a parte e pessoal. assim, assim, desde garoto eu ia na igreja, né? Só que depois chegou na adolescência eu parei de ir, fui voltar já no final, no começo da idade adulta. Assim, não é que eu parei, assim, definitivamente, né? Eu ia de vez em quando, né? Quase que minha mãe era, né? Meus irmãos são, né? Até que quando eu tinha 23 anos eu decidi ficar firme mesmo. Com 23 eu me firmei, né? Com 23 eu conheci a Regiane também. Foi difícil pra caramba, que eu ficava pensando, se eu for namorar alguém, alguém tem que tomar iniciativa, que eu sou muito tímido. Eu ficava pensando, alguém tem que tomar iniciativa, que eu sou muito tímido. Até que eu criei coragem, quando eu fui pedir a Regiane em namoro, eu criei coragem, eu suava muito. Eu tremia, 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 tremia. Que assim, eu tinha medo. Tanto é que eu ia procurar, quando eu falei quando eu tinha 16 anos, 15 para 16 anos que eu fui procurar um psicólogo, foi justamente por causa disso, para tentar me aproximar de alguém. Que meu pai falava assim: você já tá crescendo, tá na hora de arranjar uma namorada. Ficava aquela pressão, né? Todos os adolescentes com essa preocupação. Minha preocupação era Palmeiras, era futebol. Era... Eu não fui um Bem mais adolescente fácil de assim. lidar. É, que é assim, eu vejo hoje menina de 13 anos chorando na classe. Mas por que você tá chorando? Ai, por causa que o menino não gosta dela. Fala, vai, tá, que é isso, meu? 13 anos.
Você tem que estar preocupado em ajudar sua mãe, lavar roupa, lavar louça. Você está preocupado com o moleque que não gosta de você. Você é nova ainda, então eu sou meio grosso nisso daí. Ah, eu tô sofrendo por amor. Que sofrendo por amor você não sabe o que é sofrer. Eu não dou uma palavra de auxílio quando é muito novinho assim, não, que tá namorando, quer namorado. Igual um aluno, ele tem 14 anos. Ah, eu queria tanto ter uma namorada. Ai, travou pra mim. Ah, pronto. Apareceu? Voltou. Apareceu, agora voltou. Ah, então. Minha adolescência era isso, era me preocupava com o trabalho faz tempo, né? Desde de garoto eu trabalho. Minha preocupação era essa, só que depois quando, igual eu falei, tem que ter começo, meio e fim, tudo tem que iniciar. Então eu imaginei assim, me formo, depois que eu me formar eu namoro, depois eu noivo, depois eu caso. Então eu fiz essa escada também. Então me formei, namorei, noivei, casei. Depois eu fui voltar a estudar, fui fazer pedagogia, terminei o ano passado. Foram 40 meses, uma correria que você, quando é casado, você tem outras responsabilidades, você tem filho, você tem tantas outras coisas. Mas, assim, na parte do relacionamento com a Regiane, no começo foi muito tímido. Lucas. Lucas, por favor, chama alguém para tirar o José. O José invadiu a live de novo. O José, chama alguém, por favor. Ai, a minha casa é um vexame. Ah, é a cachorra, a última live, a cachorra fez xixi em mim. Por favor, Lucas, eu não tenho. Eu tô no. Jesus! O outro quer me mostrar. Eu não posso ver seu dente agora, Lucas. É, Jesus, Maria e José. É uma casa com duas crianças. Uma delas é autista. Então, o José está rasgando todos os meus papéis. Deixa eu fechar aqui, meu Deus. Ai, meu pai. Tá vendo, gente? Eu passo pelo que todo mundo passa. E o pior é que eu não paro em ninguém, hein? Eu tô sofrendo por tabela, Ricardo. Nenhum dos dois é meu. Eita. Ai, aí você encontrou. Você conheceu a Regiane com quantos anos? Tinha 23. Já E com era vinte e mais quatro já velho. casei, foi muito rápido. É que eu falava, o que eu falava, tinha que ser tudo começo, meio e fim, começo, meio e fim. Sempre Aí o assim, casamento sempre com foi o fim, integral. Ricardo. Quer ver, eu comecei a namorar com ela em maio de 2002, em setembro de 2003 a gente casou. Um ano e meio. 1 ano e meio, rapidinho. Aí já É, foi. E rapidinho. aí, como que foi para você ser pai? Você não sabia É que era assim, autismo, mas você queria? Como é não, que não, era? não sabia não. Na verdade, eu nem sabia o que era autismo. Eu fui saber, assim, o que era... Nem sabia o que era autismo. Eu comecei a dar aula em 2006. Em 2014, eu fui trabalhar numa escola aqui na Vila Humaitá e falaram assim, ó, tem um aluno no segundo ano que ele é autista. Quando eu cheguei na sala, vi que ele acompanhava bem, ele tirava boas notas, né? Não é esse que eu falei agora há pouco, não, era um outro, que tinha mais limitações. Então eu imaginava que todo autismo era daquele jeito, eu não sabia que existia autismos, né? Era um espectro, né? Daí, quando eu fui ser pai, né? Foi aquela realização de um sonho, né? É, são dois, né? O Fabrício e o Luca, né? Foi uma alegria imensa, né? Só que depois é assim, conforme o Luca, quando ele era garoto, eu via que quando ele era bebezinho mesmo, eu via que ele balançava muito os braços. Ele parecia que estava voando. Eu fui pesquisar na internet crianças que batem em braço, com essa mania, eu vi que poderia ser crianças autistas. Eu falei, caramba, criança autista com esse daí. Eu não sabia que era uma estereotipia. Que ele tinha quando ele era criança, ele ficava batendo os braços igual estivesse voando, né? O neuropsicólogo falou assim: não, neuropsiquiatra. Falou assim: não, é muito cedo para definir se é autista ou não. Eu acho que não. Até que depois a gente foi vendo que o caso dele ficou. Algumas características ficaram mais exacerbadas, né? Eles demoraram para falar, demoraram para andar. O Luca até hoje ele não monta frases compridas. Quando ele quer alguma coisa, ele fala: quero suco, quero Coca-Cola, quero pão. Ele não fala: pai, tô com fome, quero pão. Ele não forma frases assim. Tanto é que quando saiu o laudo do Luca, tem pais que ficam surpresos, né? Ficam surpresos. Ó, saiu o laudo do meu filho autista, caiu o mundo na cabeça. Quando saiu o laudo do Luca, para mim, para a Regiane, foi só a confirmação de algo que a gente já suspeitava já. Sim.
E E aí, até hoje, você, assim, você se identificou o com que isso? Não, por causa que o caso do Luca é assim, é diferente do meu, assim, se o meu grau é leve, do Luca provavelmente é moderado. Por causa que minha mãe não tá viva, né, para poder me explicar isso daí. Mas eu comecei a falar mais cedo que ele, comecei a andar mais cedo que ele. Tudo bem que eles demoraram para andar por causa que eles nasceram com displasia no quadril, um problema luxação no quadril. Então eles tiveram que ficar um tempo usando um colete que limitava os movimentos deles, tanto do Luca e do Fabrício. Eles tiveram que fazer fisioterapia. Com eles é assim, é terapia direto. Assim, a Ah, gente abre mão da nossa vida para viver a vida dos nossos filhos. Igual eu, por exemplo, se eu não tivesse eles, e se o caso é assim, na época que minha esposa queria ter eles, se caso eu não tivesse, ela ia partir para adoção. Ela disse, não, eu vou adotar, não sei o quê. Eu cheguei até a falar com uma psicóloga, que quando você vai adotar, você tem que passar por uma sessão com psicólogos, né? A psicóloga é isso mesmo que você quer. Não era bem o que eu queria ter o meu mesmo. Não é que é pro preconceito, eu queria ter o meu mesmo. Mas se caso eu não uhum. tivesse, ir para adoção. Então, vieram os dois, né? O Fabrício ainda está inconclusivo o quadro dele, se ele é autista ou não. Do Lucas já, já é definido, já que ele é autista. Então a gente abre mão da nossa vida para viver a vida dos nossos filhos. Minha vida e meus filhos. Se não tivesse eles, por exemplo, eu poderia estar com um carro melhor, viajando todo ano, indo para o exterior. Só que a minha vida é eles. Eu acordo pensando neles. O ano passado eu fiquei afastado do serviço 20 dias, 21 dias, porque essas oscilações de humor minha, da bipolaridade, eu cheguei no quadro depressivo. Eu queria ficar dormindo o dia inteiro, ficar com a cabeça coberta dentro do quarto escuro. O ano passado foi uma barra difícil. Carei um quadro difícil que juntava o estresse da sala de aula e toda hora eu fico pensando nos meus meninos. A gente fica pensando, quando eu for embora dessa vida, quem vai tomar conta deles? É a preocupação que eu tenho. E eu fiquei me preocupando muito, muito, fiquei nesse estágio depressivo aí, essa fase meio depressiva. Então, minha vida é viver em função deles. De certa forma, como qualquer pai, você se negligencia, né? Não tem como. Hum, A fala que você É, está passando é a de todo pai, de toda mãe engajada no tratamento dos filhos. Então, não só você por ter autismo, mas também pelas demandas da sua comorbidade psiquiátrica. Por exemplo, eu tenho depressão e tenho ansiedade. E as pessoas acham que não é leve, no meu caso. Então, eu entendo que se eu tivesse filhos, eu teria seria complicado para eu dar conta disso, das demandas da criança dentro do meu quadro. Porque eu tenho esses períodos, né, como você descreveu, de querer ficar sozinha, de querer deitar e ficar ali. Eu tenho uma apreciação pelo escuro, você acredita? Não pode ter nossa, luz. Eu fico bem se eu estou no escuro e aí ninguém pode. Eu fico sensível à luz, fico sensível a barulho e é terrível. Eu quero me isolar. Aí eu fico pensando, sabe? Tudo bem que no meu caso tem o lúpus, mas eu acho que se eu não tivesse lúpus, eu pensaria duas, três vezes em ter filhos por conta da minha saúde mental. Porque eu vejo, o Lucas e o José não são meus, mas me dão um mau trabalho, viu, gente? Mas não são meus. Então, ó, eles estavam me enchendo o saco, eu fui bater os dois para fora aqui do quarto e continuei minha vida. Problema da minha mãe e da minha irmã, né? Então é diferente. E aí eu fico pensando, eu falo, os pais que têm algum transtorno mental, principalmente nessa época de pandemia, eles estão se negligenciando ainda mais, né, para cumprir as rotinas dos filhos, para fazer a estimulação dos filhos. Eu imagino que para você esteja sendo assim, né? E, é. e aí eu vejo que vocês não são nem um pouquinho egoístas e às vezes não pensam muito em vocês. E é só o fato, ó, você É, tá sem terapia, tá ainda regulando a sua medicação, né, para ver o que te faz bem. E aí eu pergunto para você, assim, como que está sendo para você nessa época de pandemia? Você está em casa, você está parado, está dando aula online, como é que está sendo? assim, a gente tem que bolar atividades para os alunos,
colocar na escola do estado, a gente está colocando as atividades no blog. Na escola da prefeitura, a gente está usando o Google Sala de Aula, que é muito prático, um negócio muito bom mesmo. A gente passa as atividades, os alunos estão fazendo em casa, só que nem todos têm acesso à internet, esse que é o problema. Menos da metade dos alunos está apresentando os trabalhos. Então, eu estou trabalhando em casa, eu não estou fazendo vídeo aula, não. Passo algum texto, deixo meu telefone com eles, assim, ó, qualquer coisa, qualquer dúvida na solução dessa atividade, manda mensagem para mim que a gente te ajuda. Só que assim, o problema principal está sendo os meninos, por causa que eles saíram toda da rotina deles. Que eles tinham a aula deles, tinha a sala de recurso, tinha as terapias, tinha natação. Então eles ficar o tempo todo aqui em casa também está sendo difícil. Para evitar um pouco eles ficar só aqui em casa, o que que a gente faz de vez em quando? Ah, vamos colocar os meninos aqui no carro, vamos dar uma volta por aí para eles verem coisa diferente, pego eles, coloco na bicicleta para dar uma volta aqui no bairro mesmo. Se pra gente é complicado ficar o tempo todo sem fazer nada, imagina pra criança que tem aquela energia toda, né? Ainda mais se tratando de criança especial que tá fora das terapias, né? O Luca Eles mesmo, estão. esses dias, ele tava muito alterado. Tava muito agitado, comendo toda hora. O Lucas sempre foi assim, de comer bastante, né? Só que o apetite dele, eu acho que ele ficou mais ocioso. Ele toda hora quer comer. Então, semana passada tava gritando, semana retrasada tava gritando demais. Da Regiane também fica estressada também, já começa a gritar com eles também. Depois vira aquela bola de neve. Daí a gente só vai ter um pouquinho de Toda paz quando casa, eles né? dormem, né? Toda casa tá assim, menino, tá um negócio. Aqui os meninos, ó, normalmente eles não entram no meu quarto. O meu quarto é uma zona neutra, livre de crianças. E agora eles estão entrando, porque os recursos da casa eles já estão limitados, né, na curiosidade deles. E aí eles estão entrando no meu quarto, estão Hum. pegando as coisas. Ai, é fogo. Mas a gente acaba. Você diz que você, em algum momento nessa pandemia, enquanto autista, enquanto bipolar, você se sentiu descompensado nessa pandemia? Não, não, apesar de ter saído da minha rotina, de acordar cedo, de ir para escola, ir para outra escola, voltar aqui à noite, levar eles para natação, eu não fiquei desregulado, não. Não fiquei. Que A minha bom. adaptação foi fácil. A minha adaptação foi fácil. Para mim Eu acho foi que é a assim. pessoa É, que tem socialização que o bicho pega mais, né? Você gosta de ficar é, mais retraído. para mim foi até melhor, assim, ficar mais isolado mesmo. Embora é necessário a gente ter contato com outras pessoas. Tanto é que quando eu estou explicando matéria, eu fico olhando para o alto, fico olhando para o lado, é difícil encarar os alunos. Ah, em falar nisso, uma das dificuldades que eu tinha era falar com as pessoas olhando nos olhos. Eu sempre falava Uhum. olhando para o chão. Raramente encarava a pessoa, muito raro. E é uma dificuldade que eu tenho até hoje. Mas eu procuro me adaptar, olho mais para os lábios. Ah, boa, para os É, lábios. Uma boa eu olho para os lábios. estratégia. É, Nem todo autista tem dificuldade de olhar, né? Isso é importante a gente sempre não. frisar. Eu tenho muitas características do espectro autista. E quando eu comecei a trabalhar autismo, eu também fui atrás. Eu falei, nossa, eu tenho essa característica, eu tenho essa característica, eu tenho essa, né? E fui atrás Hum, de saber. Mas a dificuldade do diagnóstico tardio hoje, que você possa pontuar, assim, você falou que teve uma dificuldade com médicos que até hoje questionam a sua avaliação neuropsicológica, né? O seu próprio é, laudo, e que você teve que procurar um especialista em autismo. Porque a sua foi. história, por exemplo, a gente ouviu do Igor a mesma coisa, que ele teve que procurar um especialista em autismo. Você acha que Foi é que esse o caminho? o neurologista falou assim, eu não vou, quando eu falei para ele, eu levei o laudo, ele falou assim, não vou nem olhar isso daí. Foi extremamente grosseiro. E me encaminhou de novo Uau! pro psiquiatra. Eu falei, psiquiatra já tô indo. É, que eles pensam assim, que o autista, para falar a verdade, você sabe até mais do que eu, autismo aqui no Brasil são poucas pessoas que entendem mesmo do autismo. Sim, Geralmente o que sim, sabe é do senso comum. sim. Então, É. justamente pelo fato de não conhecer,
fica difícil. Igual o meu psiquiatra, ele falou assim que na faculdade dele, ele fez lá em Campinas, na Unicamp, tratou assim de forma muito superficial. Depois, quando ele foi fazer psiquiatria, que foi falar um pouco mais. Depois ele teve que fazer cursos para se especializar na área. Uhum. Ele falou assim que é tratado de forma superficial. A É pessoa muito para trabalhar é autismo tem que difícil. estudar desde o autismo. Sim, eu falo que estudar autismo e conviver com autismo. Porque às vezes a gente Sim. tem umas discrepâncias entre a realidade e a literatura, porque a literatura às vezes não acompanha na mesma velocidade as características que a gente descobre dentro do espectro, né? Então, antes, por exemplo, quando se determinava os critérios de avaliação, também eram bem pontuais. Então, o médico, se a criança, ainda hoje, entra falando, ou olhando, ou com alguma habilidade, que eles vão dizer que não é, né? Não é autista, e tiram a pessoa dentro do espectro. Então, às vezes eu sinto um pouco, sabe, Ricardo, essa falta. Um médico, ele não pode conviver como nós, com autistas o tempo todo, mas também essa questão de não nos ouvir, já que nós estamos todos os dias, e não ler a avaliação neuropsi, não ouvir o psicólogo, né? Eu acho assim que hoje, e quando a gente anunciou a sua live, nós tivemos aproximadamente 5.000 visualizações no folder, e alguns de autistas. E eles comentaram várias coisas. Olha, o meu diagnóstico foi tardio, eu tive dificuldade. Então, todos contam para a gente uma história de sofrimento. Porque pensa só, vamos supor, você ser medicado a vida inteira para uma coisa que você não tem. E aí você nunca ter melhora. Isso é frustrante, né? Igual, se eles ignorassem o seu transtorno bipolar, já que você é autista, ou se ignorasse o seu autismo, já que você tem transtorno bipolar, que esse é o mais comum, ignorar o autismo. E isso causa sofrimento às pessoas. E o que a gente quer fazer é com pessoas de que o diagnóstico tardio ele é necessário. E é necessário que as pessoas entendam Hum, o autismo leve, né? O autismo leve é o bicho de sete cabeças. Porque o autismo moderado e é. severo, qualquer pessoa é capaz de ver, entende? Mas o leve, as Sim. minúcias do espectro, né? Isso que a gente precisa, assim, cada vez mais discutir, levar informação, trocar experiência profissional, e para que outras pessoas não passem pelo que você passou. Olha, eu não vou nem olhar isso aí. Um exame que você ficou oito sessões para 8 sessões. fazer, 8 sessões para Oito fazer, horas. né? Cada sessão 1 hora. Tinha vezes que passava até dar 1 hora. Foram mais de 8 horas fazendo. Eu tive Então, que ir 8 semanas seguidas. Na verdade, fui 10 semanas. Uma foi a primeira consulta, depois 8 sessões, depois a nona para pegar o relatório. Foram 10 sessões. Mas para fazer a avaliação foram 8. Agora imagina, para cada caso que é diagnosticado, quantos outros não são diagnosticados? Caso, às vezes a pessoa pensa, é uma mania que eu tenho, um costume que eu tenho, é um toque, e não corre atrás. Às vezes, mas ela pensa assim, eu estou levando uma vida de boa, para que eu vou correr atrás de sarna para se coçar? Igual a Regiane falou assim, depois que você pegou o relatório, você mudou bastante. Não é que eu mudei bastante, eu comecei a me entender melhor. sim, faz parte da nossa construção é, humana, né? Saber o que nós temos. Eu não me vejo assim, eu dependo dos meus diagnósticos para poder sobreviver ao mundo e lidar com as minhas demandas. Então, por exemplo, se eu estiver aqui conversando com você, você me trouxer alguma coisa que me traga um sintoma depressivo ou ansioso, eu posso respirar melhor, né? Me concentrar para sair daquela situação, ou então te dizer, olha, Ricardo, eu tenho TAG, e eu não consigo lidar com essa informação que você me deu agora, então você me dá um tempo, né? Então é muito importante o diagnóstico. E a Beth está falando aqui, ó, o Dr. Salomão está dando aula na Unifesp sobre TEA e ressalta a importância do diagnóstico diferencial. E é isso que está faltando hoje na esfera da saúde, diagnósticos diferenciais que comportem realmente todo o indivíduo, né? Não vai olhar para uma coisa e deixar outra, é muito complicado isso. Mas assim, Ricardo, você é professor, você é autista, Hum.
E como você mesmo disse, você na sua vida já teve alunos com autismo com os quais você Sim. teve que lidar. Eu queria que você falasse um pouquinho para mim sobre a sua experiência com relação à inclusão de crianças no ensino médio. Crianças, né? Eles são tudo grandão. Crianças. É, os que são diagnosticados, eles têm direito à sala de recursos. Só que a sala de recurso, o profissional que trabalha lá, ele tem que saber um pouquinho de cada transtorno. Ele não é especializado em autismo, ele não é especializado em TDA, ele sabe de um pouquinho de cada, né? E assim, para nós, os professores regentes normais de sala, a gente não tem uma formação, a gente não tem um preparo para lidar com eles. O Estado nem oferece. O Estado, ano passado, ofereceu um curso online falando para a gente, olha, tem as atividades dos alunos autistas devem ser adaptadas. Só que não passam para a gente como deve ser adaptado, o que adaptar, quando adaptar. A gente faz meio que na intuição. Ah, o aluno é autista. Embora os dois casos que eu tive de alunos autistas, eles iam bem. Um era muito bom e o outro era regular para bom. Dos Uhum. casos que eu tive, não foi nenhum caso assim gritante. Mas se aparecer um caso para mim de ser autista severo, eu não vou saber como lidar. Da Prefeitura de São Paulo ainda tem mais recurso do que isso, que tem a sala de recurso deles, que eles vão 2 vezes por semana, e quando você precisa, o professor da sala de recurso ele vai lá na sua escola te passar algumas dicas de como você trabalhar com esse aluno. Só que mesmo assim é muito pouco. A inclusão é mais para socialização. Muitos deles saem de lá sem o conhecimento, as habilidades básicas contempladas, eles vão lá mais para socializar. O que eles têm de aula mesmo é na sala de recurso, que fica lá com a gente. Por exemplo, eu tenho um aluno que ele tem X frágil, síndrome de X frágil. Ele não acompanha nada, só que ele assiste a aula regular e a sala de recurso. Eu tenho um caderno lá para ele, aqueles cadernos de contornar números, de ligar pontos. Só que mesmo assim, a gente está dando a aula, tem que parar um pouquinho para passar o comando para ele, olha, você vai fazer isso. Quando você vai ver, ele não fez aquilo que você esperava. O ideal seria que esses alunos tivessem professores auxiliares em sala de aula. Só que assim, geralmente quando consegue, o que o Estado faz? Pega estagiário. Pega estagiário que tudo bem, o estagiário ele precisa ter o conhecimento para a formação dele. Só que assim, para esses casos, teria que ser alguém com conhecimento de causa. Só que tudo isso gera custo, né? Você vai contratar um professor especializado em tal transtorno, ou se não tem um conhecimento um pouco de cada, para ele ficar com um aluno lá exclusivo, sendo que ele poderia ter uma classe com mais alunos. Igual a sala de recurso do Luca e do Fabrício, eles fazem com mais outro aluno, são de dois, são de dupla. Mas aí na Prefeitura de São Paulo, quando é um caso muito grave, consegue ter um professor auxiliar para ficar junto com o aluno a aula toda, todas as aulas. Só que esse ano não está tendo, desde o ano passado. Eu tenho um aluno que esse do X frágil, ele não consegue acompanhar nada. Ele está mais lá para socializar. Então a inclusão teria que passar pela formação dos professores regentes, para não ter que essa necessidade de você depender só da sala de recurso. Essa é a minha opinião, né? Os professores regentes. A diretoria de ensino aqui de Santo André, a última vez que ela deu o curso de inclusão foi de Libras, que era para incluir os alunos surdo-mudos. Eu já tive surdo-mudo também em sala, mas eles tinham intérprete. Eu estava dando aula, até quando fazia piada, ela fazia a tradução das piadas, isso que eu achava engraçado. Mas assim, pra gente mesmo, igual eu falei pra Regiane, né? Ela falou assim: vocês não têm preparo, mas vocês não correm atrás, vocês se acomodam. Eu não posso generalizar também. Só que na maioria se aprofundar num assunto, múltiplos problemas para resolver. A gente tem muitas aulas, a maioria dos professores tem 2 cargos, sai de uma escola, mal almoça para ir para outra, depois tem que entregar nota, tem os trâmites burocráticos. Para mim, a inclusão vale mais para socialização, nem tanto para a construção do conhecimento. Que às vezes a gente fala, Sim. o aluno de inclusão dá uma nota 5 para ele, para não dar nota vermelha. É meio feito assim, que o básico do básico. A inclusão A deles, eu inclusão falo que é especialização. é uma inclusão social e não educacional, né, Ricardo? É, Você falou da sala de recurso, mas o aluno no ensino médio, ele tem sala de recurso? tem, mas geralmente não é na própria escola, é em outra escola. Por exemplo, igual aqui os alunos da Vila Humaitá,
escola chamada Ondina. Eles vão fazer lá no Jardim Maracanã, no Nelson Pisotti. É uma escola que fica de núcleo para as outras próximas. Certo. Só que assim, é feito no contraturno, o pai tem que levar, nem todos os pais. Tem pais que trabalham, não tem como levar criança, ou Sim. adolescente, no caso, né, no ensino médio. Esse daí mesmo, o que era muito bom, que era o ASP, eu não sei se ele frequentava, mas o outro que eu falei, que eu peguei em 2014, ele frequentava. Só que é assim, né? Depende, é uma vez por semana, são 50 minutos. Às vezes até a criança ou adolescente entra lá no ritmo para entender as comandas. É oferecido pouco para eles. Sim. E ele já tem esse histórico, a criança com deficiência que chega ao ensino médio, ela já tem esse histórico de não inclusão educacional. Então, ela vai chegar no ensino médio sem saber ler, sem saber escrever, ela vai ter demandas muito diferentes da turma, né? Então, realmente, a inclusão fica por questão do âmbito social e não educacional. Eu sempre digo que a sala É, de recursos tem que ser em todas as escolas, né? E sim. não tem muita desculpa para não estar fazendo isso. Porque hoje a necessidade das crianças, não só as crianças com autismo ou deficiência intelectual, mas você tem as crianças com TDAH que têm necessidades também bastante específicas, criança com TOD, né? O TOD é um dos transtornos que está mais crescendo agora. O transtorno opositor desafiador, né? Ou positivo desafiante, depende da tradução. E a gente não vê a esfera pública muito preocupada com isso, e é uma coisa que a gente está tentando levar, né? Levar em consideração e levar a pauta, porque nós temos mais crianças precisando da sala de recursos do que salas de recursos disponíveis. E é muito importante isso. Agora, a questão do ensino médio, eu também fico bastante queixosa. Eu tenho duas licenciaturas e nenhuma das duas da minha licenciatura foi falado sobre inclusão, em nenhuma das licenciaturas. Né, Então, não é falado mesmo. não é falado. Eu fui saber É, sobre inclusão na faculdade de pedagogia também. Foi quando eu fui saber dos recursos e tudo mais a respeito de inclusão educacional. Mas enquanto licenciada, e a gente que faz cursos de licenciatura, você pode pegar tanto aulas no ensino fundamental quanto no médio. Enfim, você tem que estar pronto para as demandas de inclusão, e a gente sai da faculdade totalmente ignorante no assunto. é. Ricardo, eu não sei se foi para você que eu falei isso, mas logo no início, eu comecei a dar aula com 23 anos. E, sei lá, eu acho que eu era muito idealista e pouco funcional na coisa. Eu tive uma aluna surda por 3 meses na minha sala sem saber que ela era surda. Nossa, E foi esse fato que mudou a minha vida para a inclusão. Eu entrava na sala de aula, eu dava aula e saía, e era aquela coisa corrida, ela que era a turma super lotada, numa escola aqui na periferia, muito difícil o local, bastante. Os alunos faziam guerra de giz. Uma vez me deram uma gizada aqui no rosto, eu saí sangrando assim da sala, que cortou, né? E, meu, era uma escola muito difícil, mas eu passei 3 meses com aquela menina, que aliás tinha o mesmo nome que eu, Amanda, na sala, sem saber que ela era surda. Uma vez ela estava fazendo alguma coisa, fui chamar a atenção dela, aí as crianças falaram para mim, professor, ela é surda, ela não está te ouvindo. E aquilo, eu levei um choque tão grande. Eu não chorei na hora, mas eu chorei muito em casa, porque eu me senti um lixo enquanto profissional. E foi esse caso específico, essa situação, que me fez estudar sobre inclusão. Mas não que a minha formação enquanto professora de sociologia, filosofia tenha me dado, né? Não veio, não veio. E aí, quando eu fui dar aula para o ensino médio, foi ainda pior. Porque daí eu vi que não tinha inclusão nenhuma e que a inclusão social era muito prejudicada pelo bullying.
muito prejudicado pelo preconceito, né? E aí são todas questões assim que me fizeram. Aí eu fui estudar pedagogia, não tinha o interesse de trabalhar com criança. Eu nunca tive esse interesse de trabalhar com crianças. As crianças caíram na minha vida, assim. Aconteceram. Mas eu achei que na pedagogia, mesmo se tratando de um curso que abrangia mais as idades, foi o que enriqueceu a minha conduta na sala de aula, porque eu era vazia, desprovida de nenhuma inclusão. E eu vejo que muitos colegas também são. A nossa formação mesmo deixa muito a desejar isso daí. Igual eu falei, se a gente quer fazer alguma coisa, a gente tem que fazer por conta própria. Só que, igual a gente fala, né? O ideal seria essa formação ser no nosso horário de aula. Para mim, travou. Enquanto não tiver formação para a gente, que a formação de professores aqui no Brasil também é precária. Boa em alguns aspectos, só que nessa parte de inclusão, a gente, a gente tenta fazer do nosso jeito, se adapta, faz alguma atividadezinha simples lá, mas, por exemplo, você está explicando um determinado conteúdo para o aluno, você vai pedir para ele ligar pontos? O que ele está aprendendo no conteúdo? Nada, ele só está lá, tipo, passando o tempo dele para ele ficar lá, não ficar ocioso. É. E assim, isso desde o fundamental até no médio. E no médio tem um porém, né? Por causa que as classes estão cada vez mais superlotadas. Sabe? Imagina uma sala com 40, você tem que parar a sua aula para dar atenção para aquele lá. E você tem que fazer isso. Se o aluno está lá, ele tem que ser contemplado nas mesmas habilidades que você está fazendo com os outros. Só que na Sim, prática, não funciona. não funciona. E é triste. Não. E é triste. É. Você acha que qual o caminho para a gente conseguir fazer uma inclusão no ensino médio? Você acha que a gente vai ter que lutar com o uso fundamental primeiro, com a educação infantil fundamental até chegar no médio? Ou você acha que existe alguma medida que a gente já possa fazer? Porque o médio está do Estado, né, gente? Não tem como É. não falar isso. Mas você vê alguma coisa, porque como você disse, a gente faz como a gente pode, né? E eu vejo a inclusão bem servida por boas pessoas, bons professores, bons seres humanos, e também a gente não pode ser hipócrita, tem péssimos professores, né? O nosso tem pessoas horrorosas, né? É difícil trabalhar, né? Eu mesma já tive é, boas situações com algumas professoras com as quais eu trabalhei, que, meu Deus, eu queria pegar a cara da pessoa e jogar no asfalto, né, com relação à inclusão, que era realmente muito, muito complicado. Mas você acha que mesmo estando contando com esse time de pessoas boas que estão tentando fazer algo pelo ensino médio, você acha que o Estado, o governo, ele tem que acordar para alguma coisa nesse momento? Tem, com certeza. Para mim é a formação do professor regente. Primeiro forma o professor regente, para ele ter um conhecimento. Embora se você for dar formação para cada transtorno, você vai ficar um ano fora da sala de aula só com como tinha que dar uma formação para gente, como se adaptar atividades, o conhecimento da doença, igual o curso que eu fiz de TEL ano passado. Foi um curso bom, mas é assim, na prática, eu não pude aplicá-lo ainda, que não tive nenhum aluno autista clássico, só esses daí que conseguiam, que eram independentes mesmo, né? Só que para mim a solução está na formação. Forma os professores regentes, contrate professores individuais para ficar com esses alunos em sala de aula, para ser nosso auxiliar também. Teve um ano que tinha professor auxiliar de matemática e de língua portuguesa. O professor regente estava passando a matéria na lousa, o professor de matemática ele passava nos corredores, ajudando os alunos que tinham dificuldade. Isso daí foi uma medida que achei legal. Só que eram dois especializados em matemática que fazia isso. Só que para inclusão é difícil você encontrar um profissional que contemple as habilidades que aquele aluno vai precisar. Para mim, É. cabe o Estado oferecer para nós formação. Não formação online, formação prática mesmo. Fora do nosso horário, dentro do nosso horário de aula, principalmente.
fora do horário de aula, por exemplo, igual eu, tenho meus filhos, tenho as terapias dele. Seria difícil eu fazer fora do meu horário de aula. Sim, sim, é verdade. Tem bastante pergunta que não vai dar para a gente responder tudo, porque a live está acabando, nosso horário já está dando. Mas a Cláudia, ela está perguntando o que você pode falar sobre o Estado para crianças especiais que entram no sexto ano do Estado. Como que você está vendo a inclusão no sexto ano de escolas estaduais nesse momento? É assim, eu tenho sexto ano na prefeitura. Então, na prefeitura, como o aluno está lá desde o primeiro ano, então ele já chega com portfólio já chega para a gente, ó, tal aluno tem tal dificuldade. Na prefeitura é assim, é do primeiro ao nono ano. Só que os alunos que chegam do sexto ano para o estado, ele vem de uma escola da prefeitura. Chega cru para a gente. Chega sem informação alguma. Às vezes chega com um laudo médico, mas não fala quais são as possibilidades que aquele aluno é capaz de atingir. Tem escolas que mandam o portfólio do aluno, só que a maioria não manda dos alunos que chegam no sexto ano. Então a gente tem que tipo começar do zero. Começa do zero com esse aluno. Se a mãe vem falar com a gente ainda, ó, o aluno tem certa dificuldade, ele tem um laudo, a gente vai tentar adaptar. Só que, né, é diferente das escolas da prefeitura. O aluno que chega no sexto ano de estado, para a gente tem que começar do zero. Se Nossa, viesse, o igual em sexto, algumas escolas vem, o portfólio dele, ficaria mais fácil para a gente acompanhar. sim. E o Estado, a escola do Estado, você também tem. A sala de recursos que você se referiu é da Prefeitura de São Paulo. Tem a da Prefeitura de São Paulo, eles vão 2 vezes por semana, né? E tem a do Estado também, que Ah, a região onde eu trabalho fica no Jardim Carla. Eu trabalho no Centreville, né? Só que a sala de recursos deles fica no Jardim Carla, perto do condomínio Maracanã. entendi. Aí você tem as escolas da Prefeitura de São Paulo, É, que tem essas iniciativas mais voltadas para a inclusão, né? E aí você tem sim. a Eles escola têm do até um documento Estado. orientador. Lá em São Paulo tem até um documento de atividades já adaptadas para o Fundamental 1 já. Chama Legal. RAAD. É. Isso, aí, Se eu não me isso é engano, eu bacana. tenho até um aqui. Depois eu te levo para você dar uma olhada. Eu quero. Eu quero. Eu adoro essas coisas. Eu acho que a gente tem um longo caminho, sabe? Eu não sei, tem muitas mães aqui no ABC, e principalmente aqui em Santo André, que sonham com escolas da Prefeitura de Ensino Fundamental 2. E É. é uma realidade política já controversa. Mas acaba que as crianças aqui de Santo André, quando elas saem da Prefeitura de Santo André, elas vão para a escola do Estado. E aí Hum, você vê que a escola do estado é outra realidade, até o layout da escola é é. diferente, né? E é muito complicado. Seus filhos agora estão em escola da prefeitura, escola do estado, ou Então é da particular? prefeitura, graças a Deus. A gente tirou quando a gente tentou colocar eles na pública, teve uma época quando eles eram menorzinhos, e não conseguiu, a gente colocou na particular. A gente colocou na particular, surgiu pouco tempo as vagas para eles na prefeitura. Foi a melhor coisa que fez. Até Da hoje prefeitura a de gente se Santo André arrepende ou de de ter São colocado Paulo? eles mais cedo. Oi? A prefeitura de Santo André ou de São Paulo? Não, de Santo André. Por causa que, como a gente é morador de Santo André, e a gente mora longe de São Paulo, né? A gente mora aqui na Vila Pires. A escola, todas as iniciativas de inclusão, graças ao bom Deus, a escola da Prefeitura de Santo André tem boas iniciativas de inclusão, né? A gente já vem numa pegada, acho que desde 2016, com algumas iniciativas que são boas, que funcionam, né? E tudo mais. O que a gente tem que chamar a atenção é para aquilo que não está funcionando e está sobrecarregando os profissionais dentro das escolas, né? Para aquilo que pode ser feito É, além, porque a inclusão, gente, é uma coisa assim, vai crescendo, você vai. O trabalho tem que crescer, não adianta a gente fazer uma coisa aqui e achar que isso vai funcionar para sempre, porque não é assim. Mesmo porque as demandas aumentam, né? Elas mudam. Então, as estratégias de inclusão da nossa cidade, elas têm que melhorar no sentido de proporcionar a melhora do sistema como um todo. Então, fortalecer o que é bom e que já está sendo feito, fica, né? E criar novas estratégias para novas
coisas, por exemplo, o TDAH ainda é um mar desconhecido para a inclusão. É. As pessoas com TDAH, que tem muito, gente tem TDAH com muitas dificuldades, inclusive de socialização. E aí a gente não vê uma escola voltada para este transtorno, que é um dos maiores, né? O que mais acontece na infância, né? É Hum. incrível. Né? A gente não está pensando uma escola para eles, né? Não está pensando uma escola para os hiperativos, não está pensando. Tem que pensar, né? Então, o nosso trabalho agora é esse: criar novas estratégias para que o bom trabalho seja mantido e para que novos bons trabalhos surjam, né? E as pessoas acham muito que a gente fica assim só na crítica, vamos criticar isso, criticar aquilo. Não. Tem coisas boas. A sala de recurso mesmo é ótima. A daqui de Santo André que os meus meninos vão, as profissionais são experientes, elas sabem o que estão fazendo, sabe? Um negócio bem feito mesmo. Tanto é que a gente fica até pensando, o que que serão deles quando eles sair da escola da prefeitura? Porque a escola do É, estado não vai ter o mesmo suporte. Não tem. E ainda bem que eles estão no primeiro ano, ainda eles têm mais. Eles vão sair de lá no quinto ano. Ainda tem mais um tempinho ainda para frequentar. a Tabata está falando, TDAH bombando nas escolas municipais de Santo André. É verdade, isso em todas, né? E traz sofrimento para as crianças. E a Carla faz uma pergunta aqui: se a própria mãe quiser ficar na sala, pode? Que eu saiba, não pode, viu, Carla? Você É sabe debaixo dos disso? panos. Tem escola que. Não, é assim, o ano passado uma mãe assistiu a aula com o aluno porque ele estava dando trabalho, mas para auxiliar não. Tanto é que depois ela pode até processar o estado falando que estava fazendo outra função na escola. Pode não. Tem que ser uma AT, né, que é uma acompanhante terapêutica certificada, em geral, galera da psicologia que faz, ou uma professora auxiliar mesmo. Até onde eu sei, os pais não podem ficar É, na escola. Não. Agora, você pode, como mãe, ser AT da sua filha. Aí você pode fazer o curso, mas aí você tem que se qualificar, fazer o curso para acompanhar a criança. Mesmo assim, é um trâmite aí longo. Ricardo, eu quero te agradecer demais por esse bate-papo, foi muito legal. tá bom. Agradecer por você ter dividido com a gente essa história. Eu tenho mandando pergunta e participando. E eu tenho muito orgulho do autista adulto, por a situação neurológica de vocês, e ainda são obrigados, aí, de certa forma, um pouquinho, né, como estranho, e é um motivo de orgulho. Eu fico feliz que você tenha conseguido o seu diagnóstico, que você tenha conseguido ser laudado. Eu faço, nossa, eu espero muito, eu tenho muita fé de que vários autistas adultos, várias pessoas vão conseguir a mesma coisa. Aliás, se você assistiu a gente, está assistindo ou vai assistir, se você se identificou com a história do Ricardo e acha que você é autista, vá atrás do seu diagnóstico, é um direito seu saber. E aí eu te agradeço demais e peço para que você faça aí umas considerações finais para a gente. É assim, minhas considerações finais. Gostei de muito ter participado, de ter compartilhado minha essa experiência de vida, né? Ah, é assim, e para quem está atrás de um diagnóstico e você leva uma vida normal, é só para você se entender mesmo, para você correr atrás dos seus direitos, né? Tem gente que fica falando assim, quer laudo só para poder comprar carro mais barato. Não, não tem nada a ver isso daí. É para você mesmo se compreender, porque para mim só mudou um documento só, que eu levo a mesma vida que eu tinha de antes.
É, para quem tá suspeito, eu tenho um primo que ele tava suspeitando, fez na mesma psicóloga que eu fiz, o dele não deu. O filho dele sim, eu tenho um primo que o filho dele é autista também. Tem outro caso na família. E um primo meu suspeitava, foi atrás do laudo, a avaliação não deu o que ele tinha. Então quem suspeita, corre atrás, mesmo que você já é adulto, não vai mudar muita coisa na sua vida assim. Você não vai, vamos dizer assim, virar menos pelo fato de você ser autista. É só para você se compreender um pouco mesmo, um pouco mais. Pois é. E ajudar a causa, né? Porque são É, vocês, com os certeza. autistas adultos, que vão preparar o mundo para os autistas pequenininhos que estão aí. Não É, tem saída. Vocês têm essa responsabilidade, né? Ricardo, eu é. agradeço. Eu esqueci de mencionar que o Ricardo está na diretoria da EPSTEM, ele é um dos pais e dos autistas. A gente ainda não fez muita coisa, né, Ricardo? Mas eu creio É, em Deus que a gente vai fazer, de que amém. esse é um projeto que só tá começando, hein? Vai ver muita coisa boa pela frente, se Deus quiser. Ricardo, Amém. obrigada. Um beijão Não, para só você, para a família, para a Regiane, para os meninos. E vamos lutar aí que o negócio não é fácil, não. Um beijo. a luta não deve Tchau, parar. gente. Tchau.